cláusula penal. Coloca no cadernão aí, vai tomando nota enquanto eu apago aqui. Cláusula penal. Cuidado, prova do pagamento, tempo do pagamento são assuntos importantes no direito das obrigações. Vamos falar de cláusula penal. Cláusula penal. O que nós temos que comentar sobre cláusula penal? Gente, cláusula penal é uma pena acessória, faz parte do principal, que é o contrato. Você, quando celebrou um contrato com o Prolabore, se você leu as linhas, lá está escrito qual é o valor da cláusula penal. A cláusula penal, os alunos normalmente imaginam que a finalidade dela é sempre penitência. A primeira função de uma cláusula penal, na verdade, é confirmar o contrato. Primeira função de uma cláusula penal é confirmar o contrato. Por que confirmar o contrato? Imagina que todos vocês amanhã falem, não vou mais fazer o curso, e abandonem o curso. E o valor que foi gasto para pagar os professores, para pagar os funcionários, para pagar o salário da Câmara? Isso aí, ó. Pode balançar, né? Qual que é a função da cláusula penal? Confirmar esse contrato, fazer com que você cumpra a sua parte na obrigação. Mas se você não cumprir, aí sim, a segunda função de uma cláusula penal. Aí sim, a segunda função de uma cláusula penal, que é essa pena, que é essa penitência. Aí vai vir a pena. Primeira função, confirma. Segunda função, beleza. Aí sim, pode vir a pena. Cláusula penal se encontra dos artigos 408 a 416 do Código Civil. Artigo 408 a 416 do Código Civil. Olha o que o artigo 408 expressa. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Já pode cobrar a cláusula penal. Só que uma pergunta que eu quero te fazer. Se o AB te indagar a seguinte informação. Eu posso colocar a cláusula penal enquanto eu estou fazendo o contrato e em ato posterior? Eu posso colocar uma cláusula penal no ato da contratação e em ato posterior? Ou tem que ser só na hora que eu fiz o contrato? O que vocês acham? Eu tenho que colocar o contrato só na hora que eu fiz a cláusula penal ou eu posso fazer em ato posterior? O artigo 409 diz que eu posso colocar no ato da contratação ou em ato posterior. Artigo 409 vai nos dizer, olha lá. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode se referir à inexecução completa da obrigação, a de uma cláusula especial ou simplesmente a mora. A cláusula penal pode envolver todo o contrato, uma cláusula específica ou simplesmente a mora. Só que pensa comigo. Ele fala que pode ser no ato, conjuntamente ou em ato posterior. Mas a lei não fala quando é esse posterior. Doutrinador Caio Mário assim expressa. Não adianta colocar trinco na porta depois que ela foi arrombada. A lógica? Não. É a mesma coisa se você quiser colocar uma cláusula penal depois que foi descumprida a obrigação. Você acha que o devedor vai assinar? Obviamente não, ele descumpriu. Então a lei deve ser entendida com base na doutrina. Ok, você pode fazer conjuntamente ou em ato posterior. Mas esse ato posterior não pode ser totalmente ad eterno, por assim dizer. De preferência, e tem que acontecer antes do descumprimento da obrigação. Porque não adianta, conforme diz Caio Mário, querer colocar trinco na porta depois que ela foi arrombada. Ficou claro? Só que pode ser nele ou depois. Só que aí, a cláusula penal ela pode ser do tipo compensatória. Cláusula penal pode ser do tipo compensatória. Ou a cláusula penal pode ser do tipo moratória.
cláusula penal pode ser do tipo compensatória ou a cláusula penal pode ser do tipo moratória. Se eu estou falando de uma cláusula penal do tipo compensatória, eu estou falando de uma cláusula penal prevista no artigo 410. Se eu estou falando de uma cláusula penal do tipo moratória, eu estou falando de uma cláusula penal do artigo 411. Cláusula penal pode ser compensatória, cláusula penal pode ser moratória. Olha a cláusula penal do tipo compensatória. Saúde. Olha a cláusula penal do tipo compensatória. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta vai se converter em alternativa a benefício do credor. Olha a cláusula penal compensatória. Pensa comigo. Dia do meu aniversário é 21 de janeiro. Já estou aceitando presentes antecipados. Bem antecipado, né? Olha aqui. No dia do meu aniversário eu contratei uma banda para tocar nesse dia. Imagine que deu num sábado. O camarada representando a banda liga: não vou poder tocar no sábado, vou poder tocar no domingo. Falei, Só que eu já tinha colocado no contrato uma cláusula penal do tipo compensatório. Ou seja, você não vai tocar não? Vai ter total inadimplemento por sua parte? O que eu vou cobrar? Uma cláusula penal do tipo compensatória. Lê de novo e vê se ficou mais claro. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, a banda não vai tocar, ela vai ser totalmente inadimplente dessa obrigação. Diz a lei, esta vai se converter em alternativa ao benefício do credor. Cláusula penal compensatória. Mas e a cláusula penal moratória? Te dou um exemplo. Há 4 anos atrás, a OAB cobra assim. Contratei um camaradinha para ir nos Estados Unidos comprar um notebook. Não sei se era $5.000, era R$5.000. Mas de qualquer forma, vamos pegar aí R$5.000. Coloquei nesse contrato que se ele não cumprisse na data prazada, ele tinha que trazer até uma data. Se ele não cumprisse nessa data, ele ia pagar R$500 de cláusula penal. Então, eu queria o quê? O notebook. Se ele não cumprisse o notebook, trouxesse o notebook na data combinada que eu precisava dele para prestação de serviço, cláusula penal de R$500. Dizia a questão que ele não trouxe na data. O que eu fixei a ele? Uma cláusula penal, moratória. Artigo 411. Olha o que ele nos diz. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada, olha a palavrinha, juntamente com o desempenho da obrigação principal. O que eu poderia exigir dele lá na prova do AB? Eu quero meu notebook, mas a cláusula penal. Aqui é juntamente. Isso aqui foi uma alternativa a benefício do credor. Aqui diz a lei que eu posso cobrar a obrigação principal, bem como a cláusula penal. Pegou? Eu posso cobrar, vamos pegar esse caso do notebook, R$5.000. Eu posso cobrar uma cláusula penal e colocar nela uma cláusula do valor de R$6.000? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu disse no início do assunto do cláusula penal que ela é uma cláusula acessória. Ela não pode ser superior ao principal. O artigo 412 vai dizer a cláusula penal não pode exceder a obrigação principal. A cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Você só pode colocar a cláusula penal, então, até o limite da obrigação principal. Te faço 2 casos. Na vida prática, vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar, eu tenho 2 imóveis. O imóvel A, saúde. O imóvel A e o imóvel B. O imóvel A aloquei para o locatário 1. O imóvel B aloquei para o locatário 2. Locação, falei, locatário, locador, já sabemos. Na vida prática, o pessoal fixa contrato de locação de forma equivocada, de forma errônea. Qual que é o prazo normalmente que o pessoal faz contrato de locação na vida prática? Normalmente, infelizmente, 1 ano, né? A lei fala que qual é o prazo de contrato de locação como regra? Não é 36, 30 meses. 30 meses dá 2 anos e
meio. Fixei para os dois no meu contrato de locação 30 meses. Só que esse camaradinho aqui, ó, ficou 29 meses. Ou seja, cumpriu praticamente todo. E esse aqui ficou só um mês. As cláusulas penais que normalmente a gente coloca no contrato de locação é o pagamento de 3 aluguéis. Não ficou no prazo, não? Penalidade, pagamento de 3 aluguéis. Eu te pergunto, é justo eu cobrar 3 aluguéis desse e desse? Aí eu te pergunto, pode ser a pergunta do AB. O juiz pode ou o juiz deve reduzir equitativamente essa pena? O antigo Código Civil, Lu, foi você que falou que pode? O antigo Código Civil falava poder, o atual Código Civil fala dever. Artigo 413 do Código Civil marca a palavra deve. A penalidade deve ser reduzida equitativamente. Lembra que equidade, o juiz só pode agir por equidade nos casos expressos em lei. Ele não pode sair agindo por equidade à torto direito. A lei tem que falar. O juiz pode agir equitativamente se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do cobrar. Desse aqui 3 meses ainda vai, né? Mas desse aqui que só faltava um mesinho. Outro exemplo. Fui contratado pelo Prolabore, a título de exemplo, para dar 30 aulas para vocês. Cada aula valor R$1.000. Pegou? Prolabore pode colocar uma cláusula penal de 30 mil? Ó, até a Câmara falou que pode. Tá craque, hein, Câmara? Pode, ué. E não pode exceder a obrigação principal. Mas eu cumpri 29 aulas, só por causa de uma eu não consegui cumprir. É crível eu pagar os 30? O que o juiz pode fazer? Pode ou deve? Reduzir equitativamente. Artigo 413. Só que tem uma outra coisa boa. Qual que é o seu nome, meu bem? Eu lembro de você. Priscila, Pri, já estamos íntimos. Querida, se a OAB te perguntar assim, para cobrar cláusula penal, eu preciso alegar prejuízo? Para cobrar cláusula penal, eu preciso alegar prejuízo? Não. Artigo 416 do Código Civil vai dizer que não, Pri. Artigo 416 vai dizer: para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Não é necessário alegar prejuízo. Descumpriu? Cláusula penal. Só que indenização suplementar, você queria dizer? O parágrafo único vai nos dizer o seguinte: que a cláusula penal pode ser por uma cláusula, por todo o contrato, ou simplesmente até mesmo pela mora, que a gente viu agora há pouco. Só que o parágrafo único diz assim, você viu, caput, para cobrar cláusula penal não precisa alegar prejuízo. Mas eu posso cobrar indenização suplementar? Posso cobrar indenização suplementar? O que vocês acham? O artigo 416, parágrafo único, vai nos ajudar. Olha lá. Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Então, se ele quiser cobrar indenização suplementar, ele que estipule em contrato. Só que aí o próprio parágrafo único na parte final vai dizer assim, ó, se o tiver sido, ou seja, se ele estipulou indenização suplementar, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar prejuízo excedente. Recapitula comigo. Para cobrar cláusula penal precisa alegar prejuízo? Não. Mas eu posso cobrar indenização suplementar? Posso, desde que eu tenha pactuado. Só que a cláusula penal servirá como mínimo da indenização. E eu só vou conseguir êxito na indenização suplementar se eu demonstrar, se eu comprovar. Vocês, como futuros advogados, quando forem fazer um contrato, tem que cobrar caro mesmo. Que contrato é muito difícil, você tem que saber de parte geral, nula, anulável. Tem que saber direito das obrigações, tem que saber, óbvio, dos contratos. Tem que saber das responsabilidades civis daquele contrato. Às vezes um contrato tem relação ao direito das coisas, direito real. Tem que saber se o camarada morrer, direito de família, sucessões.
as relações de parentesco ali, dependendo do que for. Por isso que contrato é algo específico e complicado. E aí você tem que ficar de olho na cláusula penal. Você não pode estipular uma cláusula penal que o devedor vai pensar assim: eu prefiro descumprir a obrigação e pagar a cláusula penal, que sai muito mais barato do que cumprir a obrigação. Então coloca uma cláusula penal que o quê? Que ele pense duas vezes em descumpri-la. Ficou claro? Da cláusula penal, assunto bom, vamos falar aqui da dação em pagamento. Oi! Dação. Não, isso é complicado, porque ela não pegou a característica bilateral. Dependendo do caso, se você descer, fica até mais fácil de ser afastada. Não pode, né? Dação em pagamento. O que é dação em pagamento? Já diz o nome. Dar algo em pagamento. Dar algo em pagamento. Dação em pagamento é um pagamento tido como indireto. Dação em pagamento, já diz o nome, é dar algo em pagamento. Artigo 356 do Código Civil. Certa feita, o AB cobrou assim: eu tinha uma obrigação com o Dalci? É só exemplo, não estou criando dívida, beleza? Uma obrigação com o senhor de R$ 8.000. Só exemplo, R$ 8.000. Na data combinada, eu falei: Dalci, eu não tenho os R$ 8.000. Você aceita uma moto? Eu te pergunto, ele é obrigado a aceitar a moto? Tem que ter o quê? Consentimento. Se ele consentir em receber prestação diversa da que foi pactuada, acabou de se operar dação em pagamento. Por quê? Ele aceitou receber prestação diversa da que foi pactuada. Acabou de acontecer dação em pagamento. Então, o que tem que acontecer na dação em pagamento? Prestação diversa do que foi pactuada, mas o mais importante, o credor tem que consentir. Só que aí, imagina que ao invés da moto, que a obrigação fosse a moto, eu te falei assim: eu não tenho a moto para te entregar, mas eu tenho um jet ski que é mais caro que a moto. Porque é mais caro que a moto, você é obrigado a receber. É assim? Não. O artigo 313 vai nos dispor que, ainda que o bem seja mais valioso, o credor não é obrigado a consentir. O credor não é obrigado a receber. O que nós pactuamos? Poderia ser o 8.000, poderia ser a moto. Não é porque você está me entregando algo de maior valor que eu sou obrigado a receber, que eu sou obrigado ali a extinguir essa obrigação. Diz o artigo 313. Ainda que seja a prestação mais valiosa, eu não sou obrigado a receber. Tem que ter sempre o consentimento. Só que aí eu te pergunto, essa questão, eu aposto nela há um tempão. Olha como é que é engraçado. Eu apostava nessa questão, ela não caiu, mas aí caiu da ação em pagamento. Quando eu parei de apostar, caiu. De pirraça. Mas não foi essa que eu vou comentar agora com vocês. Presta atenção comigo. Lembra, Dalci, a nossa obrigação de R$ 8.000? Você aceitou a moto? Aceitou. Extinguiu a obrigação? Extinguiu a obrigação. Só que essa moto que a gente tinha feito, imagina, operou-se a dação em pagamento. Por que dação em pagamento é chamado de pagamento indireto? Porque o pagamento direto seria os 8.000. Eu estou pagando de forma indireta. Só que aí pensa aqui comigo. Passando numa blitz, essa moto é averiguada pela polícia e descobre que ela é fruto de um ilícito. A polícia vai e apreende a moto. O que acabou de acontecer com o Dalci? Não é falar prejuízo, não. Lá na parte contratual, toda vez que fala da perda do bem devido a direito anterior ao seu, preexistente ao seu e melhor que o seu, a gente tem um nome para isso. Quem lembra? Evicção. Artigo 447 do Código Civil é a perda da coisa. Direito de terceiro quem? Quem estava pleiteando essa moto. Preexistente ao seu e melhor que o seu.
O que aconteceu com essa moto? Desculpa, o que aconteceu com o Dalcy? Ele foi evicto. Olha como é que essa questão é boa. Estou partindo de obrigações, da ação em pagamento. Já cheguei em evicção. Evicção, você tem que lembrar que só serve para contratos onerosos. Não há de se falar de evicção em contrato gratuito. Diz a lei que quando acontece a evicção, nesse caso, sabe o que acontece com a sua obrigação? Desculpa, com a nossa obrigação? Ela se restabelece. Artigo 359. Eu não te devia os 9 mil? 8 mil, não lembro que eu falei 8 mil, não foi? Te entreguei a moto. Não operou a dação em pagamento? Só que depois você não veio a perdê-la por evicção? Diz o 359 do Código Civil que essa obrigação ficará restabelecida. Vai voltar à obrigação primitiva. É o que diz o 359. Olha lá. Se o credor for evicto da coisa, ou seja, o Dalcy foi evicto da coisa, recebida em pagamento, vai restabelecer a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Ou seja, aquela quitação que tinha sido dada, porque dação em pagamento é uma forma de pagamento especial, onde você recebeu um bem diverso, uma prestação diversa do que lhe era devida. Já que você sofreu evicção, o que acontece com a obrigação? Restabelece a obrigação primitiva. Aí eu te pergunto, Dalcy, muito esperto, muito inteligente, colocou na nossa obrigação, no nosso contrato, garantia fidejussória. Colocou 2 fiadores naquela obrigação principal de 8 mil reais. Você já percebeu comigo que a obrigação restabeleceu a primitiva porque teve evicção. A pergunta que a OAB vai te fazer é o seguinte: há de se falar que restabelecerá em relação aos fiadores? Essa é boa. Dado algo em pagamento, ok, mas teve evicção. Se teve evicção, restabelece a obrigação primitiva. Mas a pergunta é, vai restabelecer em relação aos fiadores? O que vocês acham? Olha o que o 359 na parte final fala. Ressalvados direitos de terceiro. Aí a gente tem que ir lá no contrato de fiança, no artigo 838, inciso 3º, para descobrir. Lembra que fiança é contrato obrigatoriamente escrito. É forma prescrita em lei. Tem que ser obrigatoriamente fiança escrito. Olha o que o artigo 838 vai nos dizer. Olha o que o artigo 838 vai nos dizer. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Olha o que ele diz. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Quando? Inciso 3º. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que era feito o contrato. Olha lá. Objeto diverso do que este se obrigara, do que este era obrigado a lhe dar, ainda depois que venha perdê-lo por evicção. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que vai restabelecer, mas não vai restabelecer em relação aos fiadores. Se tivesse me contratado para fazer parte da banca, essa estava lá. Essa é boa. Olha essa. Da onde eu saí? Da ação em pagamento, fui em contratos, que aqui é obrigação. Fui em contratos, parte geral, e depois chegamos em contrato em espécie. Dalcy, restabelecer a obrigação, mas não em relação aos fiadores. Não em relação aos fiadores. Porque o que a gente tem que lembrar? Fiador não é garantia fidejussória? Quando aconteceu o adimplemento da obrigação, não extinguiu com a moto? Os fiadores acabaram a finalidade deles. Por isso que fala, ressalvados os direitos de terceiro. Em relação ao fiador, não volta. Ele fica desobrigado. Isso, amigavelmente, o credor aceitou objeto diverso. Então, o 838 diz, ainda que seja solidário, ele fica desobrigado. Por quê? O credor recebeu prestação diversa do que foi combinado. Todo mundo craque aqui? Todo mundo comigo? Vai? Então tá. Diga. Não mexe com o penal não, que o crime não compensa.
Não mexe comigo no penal não, que aí você tá me apertando. Eu não sei nem dar palpite errado. Se for civil, você pode ir. Agora, penal... Ah. Não, restabelece a obrigação. Isso. Prisão por causa disso? Não. Ah, não. Toda perdas e danos que você quiser pleitear, sempre é cabível. Desde que você demonstre o que efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, de lucrar. Isso é perdas e danos sempre. Ok? Vamos lá. Senhores. Como eu tinha prometido no nosso primeiro dia de aula, eu falei com vocês que passar em prova do OAB é muito mais que saber direito processual, direito material. Fique à vontade, doutor César. Passar na prova do OAB é muito mais saber direito material e direito processual. Eu sempre gosto de dar essas dicas para os alunos. Vocês estão começando agora, ainda dá tempo de você pensar um pouco. São 17 matérias a prova do OAB. Você acha que você vai ter como estudar 17 matérias? Seja sincero. Tem como não. Ou você prioriza ou vai complicar. Não vai? Você vai estudar, você vai vir às aulas, vai assistir tudo? Vai. Não tem matéria menos ou mais importante. Você precisa de 40 e 80. Então, fica de olho nas dicas, nas informações, nas apostas que a gente vai fazendo. É brincando, mas o tempo todo nós estamos fazendo aposta. O tempo todo nós estamos fazendo aposta, que a gente estuda a OAB todo santo dia. Eu costumo dizer para o meu aluno o seguinte, que tem aluno às vezes que está fazendo a prova e não está sendo aprovado, às vezes não sabe por quê, porque às vezes está usando a técnica errada. Primeira coisa que eu falo para o meu aluno é o seguinte, senhores, isoladamente não tem matéria mais importante do que ética. 8 questões de 80. 10% aqui. Não tem matéria mais importante do que ética. E ética é aquela matéria que você consegue hoje estudar com 3, 4 dias. Antigamente não. Antigamente 2 dias resolvia, só que a OAB começou a dificultar a ética. Como? Reduzindo de 10 para 8. E as 8 que estão caindo não são mais aquelas 8 que todos nós aguardávamos. Né? Você é um aluno inteligente, obviamente escolheu civil. Mas brincadeira à parte, ainda que você não goste de civil, civil tem que ser uma matéria que você deve estudar. Além de ser uma coisa fácil, porque é o nosso dia a dia, não existe bloco que te dá tanto ponto igual civil. Civil são 7, provei para vocês. O GU, processo civil são 7, e processo civil serve para todas, menos para penal. Então você já está pensando na sua segunda etapa. Mais 2 de CDC. Nenhuma matéria vai te dar 16 questões. É muito ponto. É muito ponto. E eu nem estou falando de ECA, que olha o nome da matéria. ECA. Não serve. Nunca foi tão bem nomeada, né? Então, civil. Você tem que escolher uma outra matéria, gente, igual eu falo na vida sempre. Você tem que ter foco, força e fé, não tem? Você tem que ter um tripé também para escolher matérias-chave e, de preferência, matérias que tenham o processo. Porque aí sua quantidade de pontuação aumenta. Trabalho, por exemplo, são 11 questões. Penal são 12. Ah, mas eu vou fazer tributário. Tributário são 5. Ah, eu vou fazer empresarial. 5. Administrativo, 6. Constitucional, 7. Se você vai fazer essas matérias, você precisa pegar uma dessas aqui que sejam mais fortes. Porque a conta é simples, quer ver? Eu mesmo, quando fiz, a ética por óbvio, a minha civil por óbvio, e peguei trabalho. Né? Bruno Razan, com aquele jeito calmo dele, né? Vai fazendo, na hora que você viu, ele já preencheu o seu caderno todo. Eu digo que é o único professor que fala calmo que não dá sono. Vai, né, aquele jeitinho. A dele você tem que ouvir no 2.0 quando vai assistir online. Se tivesse 2.5, você assistia. A minha, se você quiser assistir no 1.0, já está rápido, né? Volta aqui. Mas eu escolhi trabalho, porque penal, você sabe, a birra. Não dá. Nós não somos bons de conta, por isso fizemos direito, né? Mas soma. 8 com 16, 24. 24 com 11, 35. Você precisa de 40? Você só não passa, amigão, se a macumba for brava. Isola. Você não vai conseguir em 55, 5 questões? Não estou falando que você vai fechar essas aqui, não. Mas se você fez aquelas que você tem maior predileção, a possibilidade de você ir bem é muito alta. Mas se você quiser escolher uma que você não gosta, estou até começando a mudar minha teoria. Por que esse negócio? O que acontece? A pesquisa demonstra que os alunos ficam, a maioria, com 37, com 38 e com 39.
Eu tô começando a adotar. Ah, eu quero ser fit, não quer? Tem que comer às vezes coisa que não gosta. O que você vai fazer? Escolhe, quem sabe, então, uma matéria que você tem birra. Eu detesto empresarial, detesto penal. Escolhe, porque normalmente pode ser que sua aprovação esteja nela, porque a sua você tem predileção, fica mais fácil, você mata tudo. Mas aí você escolhe uma que você não gosta, por exemplo. Mas de preferência, é o que eu falei, sempre foque em matérias que tenha material e processual, porque aí você aumenta a sua possibilidade de aprovação com poucas matérias. E ainda escolher uma que não gosta, por exemplo. Se você escolher essas quatro aqui, aí não, a chance é mínima. 35 com 12, 47. 47. Aí você teve técnica para passar na prova. Só que aí, você acha, vai chegar no dia da prova, você vai começar a fazer, quem der a sorte de pegar a prova branca, vai fazer de 1 a 8 ética, aí depois vem aquela chata de filosofia, aquele trenzão chato, até chegar a 80, você vai fazendo uma por uma? Amigão, quando você chegar no 80, você já está até sem personalidade. Você não sabe o que é reclamante, o que é reclamado. Bruno Razão já não te ajudou mais nada. Porque para você aquilo virou uma sopa de letrinha. Você já viu administrativo, constitucional, tributário, ECA, filosofia do direito. Já virou uma sopa de letrinha. Você não vai fazer isso. Você vai nas suas matérias de predileção. Mata ética, que é de 1 a 8. Civil está de 35 a 43. Trabalho são as últimas. Penal são as penúltimas. Trabalho está de 70 a 80. Penal vem antes de trabalho. Então você vai matando aquelas que você sabe. Não sabe a questão? Pula. A OAB está fazendo questão agora com uma folha para fazer. Você cansar, por óbvio. Você leu, não entendeu nada, tem que ler de novo. Depois a pergunta era só o que resolvia. Não sabe a questão? Pula. Vai que você encontrou uma que era tranquilo. Ah, controle de constitucionalidade que caiu, que todo mundo tem que saber isso e pronto. Vai matando as que você sabe. Não sabe a questão? Pula aquela questão. Mas cuidado com a questão de pulo, que uma hora você vai ter que voltar. Não é isso? Mas o que eu quero te dizer? Acabou ética? Joga pro gabarito. Acabou civil? Joga pro gabarito. Acabou trabalho? Joga pro gabarito. Porque aqui você não percebeu, mas você já marcou suas 40. Deus sabe. Você foi marcando e fazendo quando seu fosfato ainda estava em dia, a dor de cabeça não apertou, a fome não apertou. Às vezes, com 2, 3 horas de prova, você já está aprovado, mas ainda não sabe. Mas já foi fazendo e foi marcando. Por que você tem que fazer isso? É uma dica que eu gosto de dar. Você treinou 5 anos na faculdade, lembra? Lembra? Era lá A, B, C e D. A A de apressado, você já viu? Não, não é essa. Porque normalmente a A é a que mais tendencia o aluno ao erro. Ele já olhou para ela e falou, opa, essa aqui, marca. Não, a prova estava fácil, até olhar o resultado. Não leu todas. Aí ele ficou, sempre tem isso, né? Eu sempre tenho dúvida, por exemplo, entre B e C. Imagina. Aí você pegou e falou assim, acho que é essa aqui, mas colocou interrogação nessa. Aí leu administrativo, constitucional, filosofia, que tem tudo estragado lá. Aí... na hora que você volta, você marca qual? Você vai nessa aqui. A hora que sai o gabarito, qual que era? Aí eu te pergunto, você ficou na faculdade o tempo todo fazendo isso e você vai fazer agora na OAB? Não, né? Não. Ah, amigão, marcou essa, sustenta e vai. Tá com medo? Estufa o peito, finge que não está com medo e vai. Sustenta, porque a pior coisa que acontece é quando você tira 39, 38, 37 e aquelas que você voltou atrás, o que era? Se a ciência não explica, eu prefiro acreditar que é Deus. Quando você leu aquela, você tinha informações ali, por exemplo, um passando a limpo um dia antes. Você ouviu o professor que falou com calma um assunto e falou, não, essa aqui. Sustenta, porque quando você volta para trás, pensa num remorso que acontece depois você ficar com 39, porque aquela que era sua, você voltou para trás. Então, amigão, vai fazendo as suas, não faz na ordem não, que a hora que chegar na 79, você não sabe de mais nada. Reclamante reclamado para você virou a mesma pessoa. Perfeito? Pega isso aqui, segue todas as dicas, foque nas matérias que tem tudo a dar certo. Senhores, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Tudo o que precisarem, contem comigo. Se quiser saber regra de OAB, me fala. Se tiver dúvida de civil, processo civil, CDC,
pode me mandar, te responderei com o maior prazer. Julianderson Lopes, Facebook, já falei. Professor Julianderson lá no Instagram. Beleza? Deus abençoe você daí de casa, a mesma coisa. Tchau, tchau. Bons estudos.